Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Deixem a senhora deputada intervir. Façam um favor, senhor deputado. Deixem a senhora deputada intervir. Deixem a senhora deputada intervir. Menos adrenalina, menos adrenalina. Faz favor, senhora deputada. Muito obrigada. Senhor Deputado Coelho, lamento imenso, mas eu não sou filha da burguesia, nem sou filha dos ramos. Eu sou das zonas altas e do campo e etc. Mas eu, na Juventude e Trabalho, fui colocada na Secretaria do Turismo. Portanto, não é só para os outros. Sejamos corretos. Em relação ao que disse a senhora deputada Raquel... Calma, ainda não terminei. Em relação ao que disse a senhora deputada Raquel, aqui coisas devem ficar claras. Eu compreendo que existam dificuldades em colocar ou abrir o espectro, alargar o espectro de intervenção deste programa aos privados. Não a deixam falar, senhora deputada? Talvez Vossa Excelência fazendo um apelo pessoal aos seus colegas, aos nossos colegas, talvez a hoje. Pela recomendação, Sr. Presidente, dizia eu, em relação ao que disse a senhora deputada Raquel, sobre o trabalho escravo, sobre alargar o espectro aos privados, eu tenho uma percepção um pouco diferente daquilo que disse, até porque, para mim, trabalho é trabalho, seja público, seja privado, continua a ser trabalho. Se é mão de obra barata, o serviço público também é mão de obra barata. Se me dissesse, eu estou totalmente em desacordo com este diploma, porque é posta no privado e fecha ou afasta do público, ou se calhar o público está a usar o programa Jovens em Formação para conseguir mão de obra barata, para garantir serviços mínimos no serviço público, para as pessoas que estão de férias, já que não pode contratar por força do PAEP, eu até estaria de acordo consigo, mas quando me diz que não faz sentido abrir o espectro deste diploma ao privado, eu peço-lhe imensa desculpa, mas eu estou em total desacordo, até porque o que a senhora deputada veio aqui dizer é que alargar o espectro do programa, senhores deputados, por favor, tem que apelar ao bom senso. Muito obrigada. Em relação ao privado e às vagas no privado, o que me está a dizer é que está contra alargar o espectro do programa e, como tal, está contra a ter mais vagas e a abranger mais jovens. Como sabe, existem listas de espera para este programa de Jovens em Formação. Sabe tão bem quanto eu que estes jovens recebem pelo trabalho que realizam. Sabe tão bem quanto eu que estes jovens, no público ou no privado, não podem ter as responsabilidades de alguém que tem qualificações. A maior parte destes jovens não tem qualificações, nem tem as qualificações literárias obrigatórias à fase de entrada no programa, e como tal acaba por não fazer muito sentido que não defenda uma abrangência ao privado. Em relação ao privado, há aqui uma coisa. A senhora deputada Luísa Gouveia sabe que o senhor secretário de Educação aprovou um diploma da gestão de currículos em julho, quando o senhor ministro Nuno Crato revogou o artigo sobre a via profissionalizante e foi aprovado na região autónoma da Madeira a prejudicar todos aqueles alunos que entraram este ano na via profissionalizante, em que têm horas em contexto real de trabalho que estão limitadas neste momento. A minha dúvida na aplicabilidade deste programa ou desta abrangência estaria no tecido empresarial regional, como sabe, está extremamente limitado neste momento por via daqueles que têm que fazer as horas extracurriculares. Esses sim são mão de obra barata, que são aqueles que não recebem nada. Tenho essa dúvida, mas em relação ao diploma em concreto, creio que deveriam estar esclarecidos, ainda que seja um decreto legislativo regional, deveriam estar esclarecidos alguns aspectos, até porque parece-me falta clareza ou referências específicas de
pontos que são extremamente relevantes num diploma deste género, nomeadamente naqueles que são os critérios de seleção destes jovens, naquela que é a publicação das listas finais daqueles que são colocados, das tais listas suplentes, a bem da transparência que um processo destes exige. Era importante também que contemplasse o controle da assiduidade destes jovens, tem que haver uma responsabilização destes jovens, independentemente de estarem no público ou no privado, continua a ser uma experiência em contexto real de trabalho remunerado e, como tal, obriga a que exista um controle da assiduidade, a tal responsabilização que lhe falei, mas, essencialmente, tem que haver uma explicação, uma explanação ou talvez pontos base de referência para justificar ou para explicar ou guiar aquela que é a entidade gestora do programa no processo de candidatura, que também não é claro neste diploma, e como tal convinha que se naqueles que são os casos omissos houvesse uma referência sobre quem irá responder, caso contrário estaremos sujeitos novamente ao escrutínio não desta Assembleia, mas do Sr. Secretário da Educação, que pauta pela fuga às suas responsabilidades naquela que é a matéria de educação neste momento.